ela trará o tema Os Desafios da Proteção de Dados no Pós-Mortem. Doutora Patrícia, muito obrigada. A palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite, Mato Grosso. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, país inteiro. Só a tecnologia para nos unir, fazer essa ponte entre todos nós. E esse evento é maravilhoso. Eu estou aqui ouvindo o evento nesses 2 dias. E como a gente enriquece a cada nova ideia, a cada falta de uma legislação que faz com que nós possamos caminhar buscando o direito. Então, muito interessante falaram aqui em como as pessoas, em como se discorda. E discordar é uma coisa maravilhosa, porque no momento em que se expõe o pensamento de uma forma livre, isso é democracia. E só através da democracia é que o pensamento se desenvolve, é que a sociedade é capaz de se desenvolver. Então, eu agradeço muito a ABA, estou muito honrada de estar aqui. Obrigado, doutora Ana Lúcia Ricarte, obrigado, doutora Estela, obrigado, doutora Késia, por fazer esse convite, por permitir que eu esteja aqui com vocês, ouvindo essa oportunidade maravilhosa. E muito obrigado pela honra aqui de fazer o fechamento desse congresso maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado mesmo. E eu trago um assunto que realmente me parece um fechamento, porque no momento em que se fala da herança digital, e eu estive com a doutora Ana Lúcia Ricarte em 2 eventos, em 2 semanas, nós fizemos 2 eventos sobre esse assunto, e de maneira que nós temos, eu fico muito feliz quando ela diz, a doutora Patrícia me fez pensar, porque a doutora Ana Lúcia também me fez pensar, nós temos pensamentos, nós temos alguns pontos discordantes, e isso faz com que nós raciocinemos cada vez mais e aprofundemos cada vez mais o nosso conhecimento. No tocante à proteção de dados pós-mortem, veja só, meio que faz uma união com a fala anterior da doutora Ana Lúcia Ricarte, né, e todas as outras, porque nós estamos falando de planejamento sucessório. Nós estamos falando de um assunto que é muito difícil de nós tratarmos nesse momento, mas juridicamente falando, é um assunto de suma importância neste momento que nós estamos vivendo. Estamos falando de planejamento sucessório, algo que culturalmente o brasileiro não lança mão. Então, o fato dos profissionais estarem se aprofundando, buscando soluções, isso é maravilhoso, porque quanto mais nós falamos do assunto, mais esse assunto vai ficando natural, de forma que eu acredito que possamos alterar esse percentual de pessoas, de clientes, que buscam um planejamento sucessório. Quanto à proteção de dados pessoais, né, eu gosto muito de dizer, primeiro, pontuar a questão da morte, porque a morte, por mais difícil que seja nós tratarmos desse assunto, principalmente num momento como esse, né, a morte, ela não é um inexistir. Isso eu gosto sempre, eu sempre falo essa frase, né? Morrer não é inexistir, porque algo inexistente é algo que jamais foi considerado, jamais pode ser considerado na seara jurídica. Então, o direito não considera algo que seja inexistente. Ou seja, eu não posso fazer surtir efeito algo que seja inexistente. Então, morrer não é inexistir. Tá? Morrer é interromper o íter existencial. Então, nesse momento, interrompe a personalidade. E aí é que entra um assunto muito interessante, porque quando a gente fala de dados pessoais, nós estamos falando de algo ligado à personalidade. Ora, se a personalidade ela extingue com o momento morte, como nós estamos tratando de proteção de dados pós-mortem? Aí é que é a importância da nossa conversa nesse momento. Primeiro, nós vamos falar rapidamente sobre dados pessoais. O que são esses dados pessoais que tanto se falam, né?
são as informações, é um conjunto de informação. Um dado pessoal é uma informação que é capaz de identificar o titular desse dado. Então, se eu tenho uma informação a respeito de uma pessoa, é um dado pessoal. Ok? Um exemplo, saber a religião de uma pessoa, saber a opinião política de uma pessoa, a sua origem, uma informação sobre a saúde. Então, são capazes de demonstrar aquela pessoa, de fazer surgir aquela pessoa. No momento em que você conhece a religião, que você conhece uma opinião política, que você sabe um dado de saúde, você começa a delinear a personalidade daquela pessoa. Então, veja que um dado pessoal pode ser um CPF, pode ser um número de telefone, ou seja, todos os dados que levam à sua identificação é um dado pessoal. A legislação agora recente, 2018, nós vamos falar sobre ela, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela faz uma separação entre dados pessoais e dados pessoais que são sensíveis, né? E esses dados que eu coloquei aqui agora, como religião, opinião política, origem, dados de saúde, eles são reservados como dados sensíveis, né? E é muito importante porque eu tenho ministrado muitos cursos nessa temática da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, principalmente para advogados, e é muito importante demonstrar que os dados que são sensíveis são aqueles dados que vêm de dentro para fora do sujeito. Não são os dados que vêm de fora para dentro, como um número de uma carteira de motorista, ou um número de um CPF, que alguém contribuiu isso à pessoa. Mas os dados sensíveis, elas vêm do âmago da pessoa. Por isso, o dado sensível, por isso ele precisa de um resguardo ainda maior. Então, quando eu falo isso, a pergunta esses dados que delineiam a personalidade de um sujeito, cabe proteção para depois da morte desse sujeito? Será que ter acesso às conversas privadas, aos e-mails, aos grupos, as conversas de grupo de WhatsApp, ou não só grupos, né, mas a conversa particular de WhatsApp da pessoa falecida, as conversas privadas em redes sociais, será que eu dar acesso a essas informações aos herdeiros dessa pessoa, será que atingiria a imagem dela ou não? Porque muitas das vezes uma frase, uma conversa fora de um contexto pode sim atingir a imagem de uma pessoa. Só que é um sujeito que não está mais aqui para explicar ou para dizer qual é a realidade, qual foi o contexto daquela mensagem. Então, a preocupação maior é a manutenção, com a personalidade, com a imagem da pessoa. Então, como diz a professora Maria Helena Diniz, né, que a imagem é um conjunto de atributos que foram cultivados pela pessoa. Então, essa palavra cultivado é muito importante, né? Porque se leva uma vida inteira para construir uma imagem, e essa imagem nada mais é do que aquela visão que é reconhecida, a imagem que é reconhecida socialmente. E o ser humano é um ser social. Nós não vivemos isolados, nós vivemos em sociedade. Tanto que no momento de dificuldade, como nós estamos agora, nós buscamos ferramentas para que nós não estejamos totalmente isolados, porque nós somos seres sociais. Então, nós usamos, por exemplo, a internet, as redes sociais, para nos tirar desse isolamento físico, ao menos, né? Então, veja que a preocupação com uma proteção é uma preocupação voltada para a imagem da pessoa, para a moral do sujeito. Então, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, né, tanto no inciso 5º quanto no 10º, protege a imagem, e que ela é traduzida por uma representação social. E aí eu gosto também, e qual é a preocupação, né? A preocupação é que nós possamos prover para os nossos clientes, para a sociedade, né, uma segurança jurídica
nessas relações que nós temos agora para o nosso pós-mortem. Então, a minha preocupação é que eu conceda uma segurança jurídica no pós-mortem para a pessoa que está vivendo agora. Como é o caso de um testamento, por exemplo. O testamento confere uma segurança jurídica para o pós-mortem. Ou seja, eu estou tranquila, porque ao fazer o meu testamento, eu ali coloquei a minha vontade. Então, eu sei o que vai acontecer em relação àquele patrimônio que está ali para depois da minha morte. Isso se eu faço um patrimônio. Tá? Então, eu gosto muito de citar o professor Roberto Arriberi, que é um professor argentino, que ele fala que é o direito de morrer dignamente. E conceder segurança jurídica para a pessoa é conceder um direito de morrer dignamente. Então, esse conjunto de informações, e aqui está o cerne da nossa questão, esse conjunto de informações quanto à pessoa, ele pode ser herdado? Quando nós tratamos desse momento de tecnologia, olha como as nossas relações ficaram muito tecnológicas. Nós rapidamente nos transformamos ou estamos a caminho. Eu acho que a transformação ela é constante. Né? Nós sempre nos transformamos de um dia para o outro, nós já estamos em transformação. Então, essa transformação digital, ela é uma transformação de pessoas. Não é a transformação da tecnologia. A tecnologia ela se transforma constantemente, mas quem tem que fazer a sua transformação para a adequação às novas tecnologias são as pessoas. Então, a questão é, doutora Ana Ricarte, na sua fala anterior, ela bem pontuou, existe o acervo patrimonial, e aí dentro do acervo patrimonial você tem o material e o imaterial, mas é patrimonial, mas você tem o acervo moral, também dito acervo existencial. E é essa questão aí que nós estamos nos preocupando. Tá? Então, eu vou rapidamente aqui deixar vou pedir licença para vocês, vou mostrar um slide para mostrar mais ou menos do que nós estamos conversando nesse momento. Né? Então, vou fazer um share aqui do slide. Bom, eu espero que vocês estejam vendo esse slide aqui. Acho que sim. Acho que vocês estão vendo o slide. Muito bem. Então, nesse slide que vocês estão vendo aqui, o que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que existe o acervo hereditário, que pode ser patrimonial ou existencial ou moral, né? Eu uso muito o termo moral. Essa diferença de acervo é que é importante. O patrimonial, ele pode ser traduzido economicamente, não importa se ele é material ou imaterial, o que importa é se ele pode ser traduzido economicamente ou não. E quando nós tratamos de uma partilha de bens, nós estamos partilhando um patrimônio economicamente valorado. A nossa preocupação agora é o que nós vamos inserir, ou se é que pode ser inserido numa partilha um bem de caráter moral ou de caráter existencial. Tá? Então, essa é a questão. E aí, mais adiante, eu mostro aí para vocês um segundo quadro que eu faço, tá? Que aqui é a minha defesa quanto a essa questão que nós estamos conversando. Aqui eu fiz uma linha do tempo que aí mostra o início da personalidade, o nascimento com vida. Tá? Tem o caminho da existência, que é o iter existencial, e o fim da personalidade, que é o tema que nos toca, que é a morte. Muito bem. E aí vocês podem perceber que eu coloquei uma chavezinha antes do início da personalidade e depois da morte, ou seja, após esse fim da personalidade. E o que eu quero mostrar é que a personalidade, antes mesmo do seu início, mas a mera expectativa de que ela vai acontecer, já gera efeitos reflexos da personalidade. Então, os direitos da personalidade, eles já começam a estar refletidos nesse contexto. A exemplo do artigo 2º do Código Civil. A personalidade começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo o nascituro desde a sua concepção. Então, veja que o próprio Código Civil, ele fala de um direito reflexivo,
ou seja, o direito da personalidade, um direito reflexo da personalidade. A mesma coisa acontece quando nós falamos do evento morte. Existe para depois da morte do sujeito um reflexo do direito da personalidade. O direito da personalidade ele gera um reflexo pós-mortem. Então, em que medida que o direito que a pessoa tinha enquanto viva, enquanto pessoa, ele se derrama sobre esse momento pós-morte. Então, é esse momento, e aí eu quero fazer mostrar para vocês, ou seja, exatamente esse momento em que acontece o evento morte, e aí nós passamos para esse reflexo do direito da personalidade. Então, esse contexto é importante, nós precisamos situar essa nossa conversa nesse contexto. Então, qual é o importante aqui do que eu estou trazendo a vocês? É o reflexo do direito da personalidade, e demonstro que ele existe antes mesmo do nascimento, concernente ao nascituro, e também para após a morte, com um direito a reflexo. A exemplo da vontade que é colocada no testamento, essa vontade ela vai ser garantida, ela vai ser aplicada para depois da morte do sujeito. Então, veja que o sujeito, quando ele morre, ele não inexistiu. Isso é importante dizer, porque se eu digo que ele inexistiu, ele não pode gerar efeitos na órbita do ordenamento jurídico, e não é o caso. O que é importante colocar é que, nesse contexto de reflexo do direito da personalidade, olha como é importante isso que nós estamos conversando, porque quando eu falo, a nossa discussão aqui agora vai para o direito da personalidade, vai para um direito fundamental da personalidade. E o que é um direito fundamental da personalidade? E aí, eu sempre gosto de colocar que nós estamos hoje vivendo uma quarta geração de direitos fundamentais, em que a dignidade ela está no topo dessa... Eu vou colocar aqui de novo para vocês assistirem. Então, eu acho que vocês estão assistindo aí. Então, a dignidade ela está no topo dos nossos direitos fundamentais, quando nós falamos de dignidade. Então, veja só, a dignidade foi alçada a um direito fundamental, e a dignidade ela é complexa, porque ela abarca uma série de direitos, tanto direitos sociais e coletivos, quanto direitos individuais. O que faz a dignidade, se não fazer uma integração desses direitos? Mas o que é importante nós visualizarmos agora, nesse momento, é que dentro do conceito de dignidade, que é um princípio fundamental, é um direito fundamental, está a personalidade. É aí que eu quero frisar, porque se a personalidade ela está aí como um direito fundamental, há toda evidência que eu tenho regras específicas para resguardar a personalidade, ainda que para depois da morte do sujeito. Então, continuando aqui o raciocínio, se é um direito da personalidade, veja, se nós estamos falando de um reflexo dos direitos da personalidade, como o direito existencial, então esse direito da personalidade, ele é intransmissível. E isso está lá no nosso artigo 11 do Código Civil, que o direito da personalidade é intransmissível. Então, eu não poderia colocar numa partilha de bens o direito a acessar e-mails particulares do falecido. Eu não poderia colocar numa partilha de bens o direito de intervir numa conversa particular de WhatsApp do falecido, porque isso estaria violando o direito da personalidade. Só para lembrar também que a Constituição Federal também coloca que da inviolabilidade das comunicações, né? Então, esse acervo existencial, essas comunicações privadas
estão dentro desse acervo de bens existenciais. Em se tratando especificamente de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou de dados pessoais, veja, se eu tenho informações privadas ali, se eu tenho informações como nome, endereço, e-mail, e veja que essas comunicações, eu não me comunico sozinha, eu me comunico com uma terceira pessoa. Tem uma outra pessoa do outro lado, e veja que pode ser um e-mail entre amigos, onde um amigo coloca situações que são muito particulares sobre a vida dele, porque amigos falam coisas particulares que às vezes ninguém mais sabe. Então, situações muito particulares de um amigo para outro, por exemplo, pode estar num e-mail. Então, como eu vou conceder o direito a um herdeiro de acessar a conta de e-mail que é privada da pessoa falecida? Se não fosse privada, a pessoa teria uma senha acessível a alguém. Olha, se aconteceu alguma coisa comigo, essa é a minha senha. Mas nessa seara não há essa questão, porque ele é privado. Estamos na seara do privado. Então, veja que aqui eu estou resguardando. Aqui nós estamos falando de resguardar os dados, as informações da pessoa que faleceu. Mas a gente precisa também entender que, em termos de comunicação, a pessoa que faleceu, ela se comunicou com alguém. E esse alguém, esse terceiro, não pode ter violado a sua intimidade, a sua vida privada, as suas informações particulares. Então, essa inviolabilidade é que a gente precisa garantir. Lembrando que o artigo 21 do Código Civil também fala de que a vida privada ela é inviolável. Claro que cabe ao judiciário dar as providências necessárias a cada caso, né? Mas o artigo 21 do Código Civil fala que a vida privada é inviolável. Aí a pergunta voltando para aquele iter existencial lá que eu mantive aí para vocês, né? Será que tudo aquilo que se construiu durante o seu iter existencial, durante a sua existência, será que eu vou não considerar para depois da morte do sujeito? Ora, se o sujeito viveu, se eu concedi, ou seja, se eu, ordenamento jurídico, concedi garantias à sua intimidade, à sua vida privada, então eu dei segurança para aquele sujeito, para que ele livremente pudesse se comunicar com um amigo, pudesse se comunicar com quem ele quisesse, porque há a inviolabilidade não só da comunicação, isso é garantia constitucional, mas também da vida privada, da intimidade, enfim, eu estou garantindo a questão dos danos, estou garantindo a questão existencial daquela pessoa, mesmo para depois da sua morte, por um direito reflexo. Então, isso é importante. E aí você fala assim, mas, doutora Patrícia, não teríamos uma lei geral de proteção de dados? A lei geral de proteção de dados aqui no Brasil, ela já não concederia uma proteção? Essa lei ela já não protegeria os dados, as informações da pessoa falecida? E eu vou dizer que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709 de 2018, essa legislação ela não fala absolutamente nada sobre o pós-morte. Ela simplesmente fala que é a proteção aos dados da pessoa natural. Então, pessoa natural, nós estamos fazendo uma leitura de que a proteção da LGPD seria até o momento da morte. Mas, veja, isso é uma leitura bastante ainda rasa. Eu já tenho uma opinião diferente. Tá? A Lei Geral Europeia, que é a GDPR, essa lei europeia, ela fala especificamente que ela não se aplica a pessoas falecidas. Ela já diz isso. A nossa legislação não fala nada sobre isso, mas a lei europeia fala. Mas ela diz o seguinte, essa lei não se aplica às pessoas falecidas, mas cada Estado parte poderá legislar a seu respeito. Então,
veja, há uma possibilidade de que cada estado da União Europeia, cada país, faça a sua própria legislação, como já vem acontecendo. Mas aqui no Brasil, a regra ainda está muito nova, digamos assim, muitas pessoas ainda estão conhecendo a regra, mas eu sou da opinião que, embora a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela fale da pessoa natural, né, ela protege os dados da pessoa natural, eu entendo ainda assim que caberia uma proteção reflexa desse direito da personalidade. Eu vou dar um exemplo. É muito comum, e aí é um exemplo que a gente mais utiliza, é muito comum que se vá a uma farmácia comprar uma aspirina, que seja enfim, um remédio para dor de cabeça, né, que a pessoa pergunte, qual o seu CPF? Mas eu só quero comprar uma aspirina. Não, mas qual é o seu CPF? É importante aqui para conceder um desconto. Então, veja, na verdade, o seu CPF está sendo utilizado ali. Não só isso. Com esse seu CPF, ali tem todo o histórico que é de compras da pessoa. E pelo histórico de compras da pessoa, é possível saber, por exemplo, que tipo de doença aquela pessoa ou alguém da família dela possui. E seria pertinente dizer que, a partir do momento que aquela pessoa faleceu, então aquela rede de drogarias poderia explorar esses dados pessoais referentes àquela pessoa só porque ela já faleceu? Então, aquela rede de drogarias poderia utilizar o CPF que aquela pessoa teve, poderia utilizar a imagem daquela pessoa, poderia utilizar todos os dados sobre as compras que a pessoa fez, porque, veja, não é possível que a pessoa tenha todos esses problemas de saúde aqui, ou é bem provável que alguém da família tenha esse problema. Então, eu posso usar os dados da pessoa falecida e começar a bombardear os familiares, né? Porque pelo endereço, às vezes você coloca até os dependentes, né? Naquela mesma conta vinculada àquele CPF. Então, veja, a Lei Geral de Proteção de Dados coloca a proteção da pessoa natural, ponto. Mas a minha defesa é de que já há um direito reflexo, ou seja, há uma proteção reflexa da personalidade e que não seria possível que uma empresa, sabendo do falecimento de um cliente, poderia utilizar indiscriminadamente aqueles dados, né? Então, eu vou colocar aqui rapidamente, só para vocês entenderem, o que dispõe aí a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, ela fala, eu vou colocar só o artigo 1º, diz que essa lei dispõe sobre o quê, né? Sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, veja, não é só pelo meio digital, não. As informações, os dados pessoais em papel, em pastinha, também é dado pessoal, é qualquer informação, tá? Então, olha só, essa lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais, tá? Realizado por quem? Por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Ou seja, essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Então, tratar os dados, dar trato aos dados, ou seja, armazenar, coletar, armazenar, modificar, transferir. São 20 e tantos verbos dentro de tratamento de dados. Então, qualquer empresa ou qualquer atividade econômica que faça tratamento de dados está obrigado à LGPD. Muito bem. Agora, o que a legislação protege, né? Para quê? E aí embaixo eu coloco em rosinha, proteger os direitos fundamentais, olha só, de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. De quem? Da pessoa natural. Então, se nós voltarmos o nosso olhar para o quadro anterior, vou voltar. O quadro anterior, olha, se você olhar aquele iter lá, ó, olha só, para depois da morte do sujeito, veja. Então, se eu estou garantindo aqui um direito reflexo da personalidade, e se a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege exatamente o direito fundamental da privacidade, do livre desenvolvimento da personalidade, então por que não conceder reflexamente a proteção da Lei Geral de Dados Pessoais da pessoa já falecida? Então, aqui é uma tese que eu estou trazendo agora para vocês, isso é para reflexão,
Isso é importante dizer, que é uma tese para reflexão. Aqui não é uma tese fechada. Tudo isso que nós estamos conversando aqui são teses para reflexão, como a doutora Ana Lúcia Ricarte bem colocou. Não existe uma legislação, por exemplo, falando sobre herança digital. E se eu estou falando aqui sobre dados de uma pessoa já falecida, estou falando de e-mail, estou falando de redes sociais, é claro que a gente pode colocar um contexto de dados que não sejam digitais, mas atualmente a nossa maior preocupação são com os dados digitais, porque uma vez na rede, se perde o domínio. E veja, e os dados pessoais, justamente, eles ficam renderizados, ele vai para a rede, ele vira um algoritmo. Então, nós somos o resultado do algoritmo, que é um conjunto, são diversos dados, não são os metadados, diversos dados que são pensados sobre a gente, e as redes, a internet, o Google, vou colocar aqui, o Google sabe muito mais sobre nós do que nós mesmos, do que nós possamos imaginar. Por quê? Porque ele vai cruzando as nossas informações, os nossos cliques, até o tempo em que nós ficamos olhando determinada imagem na internet, aquilo já diz para o Google o meu interesse. Ora, por que você está navegando na internet e de repente aparece um produto que você nunca viu na vida, que você nunca soube que precisava dele, mas que imediatamente, quando você olha, você fala, nossa, esse é o produto que eu preciso agora. Porque, veja, as suas informações foram cruzadas, e aquilo chegou até você por nada? Não, justamente por causa desse conjunto de informações sobre você. Agora, veja, porque o sujeito deixou de existir, não significa que eu não possa dar garantias de que a moral desse sujeito, de que o que ele construiu como imagem, não vai ser protegido. Por que não vai ser protegido? Por que eu posso conceder uma proteção se a pessoa vai ao cartório e faz um testamento e eu não posso conceder um direito que é fundamental, que é a proteção da imagem, é a proteção da intimidade, da vida privada daquele sujeito que, se ele quisesse que essas informações fossem públicas, ele colocaria lá no Facebook, colocaria no Instagram as informações. Eu estou falando daquelas informações que são privadas, das quais ninguém sabe, a não ser a pessoa que nesse momento faleceu. Então, essa é a minha colocação, que eu quero colocar aqui para vocês, e também é importante, eu vou fazer aqui um apanhado geral, o assunto é muito grande, eu tenho pouco tempo, eu acho até que já acabou o meu tempo, mas, rapidamente, só para encerrar, eu vou fundamentar agora a minha tese para vocês, né? Então, eu estou falando da proteção de dados pós-mortem. Então, se eu estou falando sobre isso, é porque eu estou dizendo que existe o direito reflexo da personalidade para o pós-mortem. Então, eu estou falando de direitos fundamentais. E quais são os cernes? Privacidade, intimidade, dignidade. Então, a Constituição Federal, no artigo 5º, 10º, fala da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, da honra e da imagem, que são valores atrelados à dignidade, que nós vimos lá naquele quadro que eu mostrei. Né? E aí, no artigo 5º, 12, vai dizer inviolabilidade das comunicações. Então, vamos raciocinando. Estamos falando de e-mail, de mensagens de WhatsApp, estamos falando de redes sociais, naquele que é privado, né? No Messenger, estamos falando naquele direct do Instagram e vários outros. Né? O próprio Marco Civil da Internet, que tem como fundamento o respeito aos direitos humanos e ao desenvolvimento da personalidade, mais uma vez aí o desenvolvimento da personalidade, que ela não pode cessar. Eu não posso quebrar tudo aquilo que a pessoa construiu só porque a pessoa morreu, porque ela existiu. Ela existiu. E a sua existência, ela continua.
o reflexo, perdão, o reflexo da sua existência ainda continua. Senão, não teríamos os nossos inventários, por exemplo. Se eu não considerasse aquele momento de vida da pessoa, eu não teria um inventário, eu não teria a leitura de um testamento, eu não teria memoriais na internet. Como é que ficam as questões dos memoriais na internet? Então, e existe a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu coloquei para vocês, né, que garante a titularidade das informações da pessoa, concede ao sujeito a titularidade sobre suas próprias informações. E aí que é muito importante, que se vem desenvolvendo cada vez mais, vem ficando cada vez mais forte, que é o princípio da autodeterminação informativa. Guardem aí, porque o princípio da intimidade, da vida privada, da vida, enfim, de uma série de coisas nós já temos catalogados. Agora cataloguem aí para vocês o princípio da autodeterminação informativa. Esse princípio veio com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas a gente já fazia a leitura dele lá com o Marco Civil da Internet. O que é importante nisso? Que é salvaguardar a vontade da pessoa, nesse contexto, tá? O princípio da autodeterminação informativa é dizer exatamente que você saiba o que eu quero que você saiba sobre mim. Então, eu determino quais as informações privadas que eu quero que sejam públicas, ou que eu quero que determinada pessoa saiba. Como é o fato, por exemplo, de você estar num aplicativo e ali diz concordar, 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 no momento que você está dizendo, não, você pode sim usar o GPS para saber onde eu estou. Você está autodeterminando, é uma autodeterminação informativa. Eu estou permitindo que você faça a coleta dessa informação, né? Por exemplo. Então, a autodeterminação informativa, ela é hoje a timoneira, ela é o norte para todas essas questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que nós estamos hoje trabalhando com bastante afinco. Tá? Vou trazendo isso para uma realidade do que nós estamos conversando agora, que é do pós-mortem, né? Fazendo a aplicação desse princípio, seria para salvaguardar a vontade da pessoa que deixou de existir, mas que se tem por reflexo o direito de preservação da imagem e da personalidade. O que isso significa? O que isso significa? Significa que, para depois da minha morte, as pessoas elas têm que tomar conhecimento apenas do que eu permiti em vida que elas tivessem conhecimento. Essa é a questão. Então, há de se ter uma proteção das informações, uma proteção dos dados pessoais da pessoa falecida. Se você não consegue aplicar a LGPD à proteção pós-mortem, né, ou seja, conseguir aplicar a LGPD a uma situação de pós-mortem, existe a Constituição Federal que protege as informações, porque protege o direito da personalidade e, em reflexo, vai também proteger a imagem, a vida privada, enfim, tudo aquilo que foi construído pela pessoa, aplicando-se ainda o princípio da autodeterminação informativa. Então, não é porque a pessoa deixou de existir, que ela é inexistente, isso é que fique bem claro, ela deixou de existir, ela interrompeu o seu íter existencial, isso é importante dizer, e a pessoa falecida, ela fica resguardada, a imagem dela continua resguardada, ou seja, aquele momento da morte resguarda a imagem daquela pessoa. Então, pela autodeterminação informativa, para depois da morte, apenas o que a pessoa quis em vida que os outros soubessem é que os outros vão saber. Obviamente, estamos aqui resguardados. Você fala, pela segurança jurídica, se for uma questão de crime, como a própria doutora Ana Lúcia Ricardi falou, claro que uma questão de crime, enfim, vai ser observada caso a caso pelo judiciário, e se for para ter acesso a informações para elucidar crimes, né? Ou seja, nós temos aí uma razoabilidade, a própria legislação coloca inviolável o domicílio, mas se tiver com perigo iminente de morte, se houver uma emergência, se tiver um crime acontecendo, ou seja, então não é absoluto, né? Existe as suas vírgulas, a sua permissão. Né? Então,
era isso que eu gostaria de... Acho que eu falei muito rápido, porque eu só tenho 30 minutos, infelizmente. Eu poderia ficar aqui conversando com vocês por muito mais tempo, e eu queria dizer para vocês que isso é uma tese que eu estou aqui trazendo, né, que é a aplicação da LGPD mesmo para pessoa já falecida, colocar que o evento morte é um fato jurídico, né, porque tudo aquilo que gera consequência na órbita do ordenamento jurídico é um fato jurídico. Então, o evento morte é um fato jurídico porque gera essa consequência. E essa consequência é exatamente o objeto das nossas preocupações, dos nossos estudos, e por isso estamos reunidos aqui nesse congresso que tratou exatamente de um planejamento sucessório, exatamente pensando no pós, ou seja, no que vem depois. E tudo isso que foi conversado durante esses 2 maravilhosos dias, com inúmeros palestrantes incríveis, justamente sobre estamos resguardando, estamos dando segurança jurídica em vida à pessoa, porque o evento morte é um fato jurídico e que, enfim, ela vai acontecer em um dado momento. Então, por isso, esse evento é tão importante e tão necessário nesse momento. Eu queria agradecer aqui e mais uma vez esse convite. Eu estou muito feliz. Eu espero que eu tenha traduzido um pouco do que se esperava desse assunto, que é um assunto ainda muito polêmico, ainda muito aberto, né? A discussão, enfim, estamos construindo, estamos na crista da onda do assunto, estamos construindo ainda esse assunto da herança digital, da aplicação da LGPD para o pós-mortem, enfim, estamos construindo o direito. E lembrando, aqui, o doutor Conrado falou isso na fala de abertura do Congresso, e eu sempre também coloco essa questão de que nós, advogados, que fazemos a jurisprudência. Porque nós é que criamos as teses, nós é que estudamos, porque justamente a jurisdição é inerte. Então, quem movimenta o judiciário com as teses, que podem ser muito loucas inicialmente, mas que vai alterando o entendimento do judiciário, vai fazendo com que outros colegas possam ir construindo o seu pensamento jurídico até que finalmente a tese vira uma tese vencedora e acaba pautando o entendimento de um determinado tribunal, pode ser até da nossa Corte Suprema. Então, muito obrigada por estar participando dessa construção do pensamento jurídico. Sempre que precisarem, eu estarei à disposição. E eu gostaria aqui de convidar a todos a participar dos nossos eventos da Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAN, da qual a doutora Ana Lúcia Ricarte faz parte dessa comissão e é presidente da Comissão de Família e Tecnologia do IBDFAN de Mato Grosso. E no dia 28 de maio, agora, desse ano, dia 28 de maio, nós teremos o nosso primeiro Congresso Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAN, que nós vamos falar sobre diversas situações voltadas para a tecnologia, o impacto da tecnologia no direito das famílias e das sucessões. Então, nós vamos falar de herança digital, vamos falar da proteção de crianças e adolescentes no âmbito da internet, vamos falar de cybercrimes, né? de crimes da internet, enfim, toda uma seara, tudo que toca a tecnologia, o embrincamento da tecnologia com o direito das famílias e das sucessões. Então, eu espero vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Sigam a gente no Instagram, IBDFantech. IBDFantech, tudo junto no Instagram. Sigam a gente no Instagram. E também o nosso canal no YouTube, mesmo nome, é o nosso canal IBDFantech. Espero vocês para construirmos juntos esse pensamento jurídico. Doutora Késia, muito obrigada. Doutora Estela, muito obrigada. E doutora Ana, minha querida amiga, que a internet nos proporcionou nesse momento de tanta dificuldade. Essas amizades nos dão um acalanto que a gente sabe bem, né? Nós sabemos bem o que são essas amizades, a importância desses eventos
nesses anos agora, né? Era um ano, passaram a ser anos muito difíceis. Então, um beijo a todos, muito obrigada. Eu estou à disposição. Eu tenho essa apresentação em PDF. Quem quiser pode mandar um e-mail para mim. Eu mostrei o e-mail para vocês, Patrícia Sanches, @direitopósmoderno, tudo junto.com.br. Manda um e-mail para mim e eu respondo a vocês com esse PDF, tá? Ou então entra lá no site também, www.direitopósmoderno.com.br, que eu vou colocar lá para fazer um download direto, tá bem? Um beijo, agradeço a vocês, muito obrigada, e eu espero que a gente se veja brevemente. Doutora Patrícia, nós que agradecemos imensamente a sua presença. Como é incrível a gente discutir, né, esses temas de tecnologia, porque olha como é que o direito interpessoal ele realmente não vê barreiras, e a tecnologia não vê barreiras, né? A internet hoje não vê barreiras. O ano passado também a nossa comissão fez, pelo grupo de estudos que eu fazia parte, um tema sobre abandono digital, né, que infelizmente a gente não está preparado. Ninguém aqui cresceu com internet. A gente foi ter internet depois de mais velho, então a gente não conhece os perigos da internet. E é uma pena a LGPD, uma lei tão nova, ela não regular todas as necessidades, né? Talvez que a gente precise. O que parece assim, tudo fica pela metade, as coisas não são completas, né? E a gente tem a dificuldade de falar do pós-morte. Então, até na questão da internet, da herança digital, a gente tem o problema para falar de pós-morte. E existe hoje, colocar 10 anos atrás, mais ou menos, a gente não tinha essa conectividade que a gente tem hoje. Foi de 10 anos para cá. Ninguém aqui tinha WhatsApp na época de graduação. Ninguém aqui... Todo mundo fez graduação. Eu ainda peguei a graduação, o finalzinho já dela, já usando questões de internet, mas era livro. Eu lembro que a gente pedia para a faculdade comprar livro para a gente, porque não tinha para todo mundo. E hoje você consegue baixar livro pela internet. Eu compro livro porque eu gosto de escrever, mas... Tem como você ter um iPad, enfim, um tablet que você escreve, e isso que você fala perto do telefone, isso me deixa muito assustada, porque tem coisa que a gente fala. Eu estava falando com uma amiga minha no WhatsApp sobre óleo essencial. O que apareceu de óleo essencial no meu Instagram foi uma coisa chocante. Então, isso acontece. Eu vou começar a falar R$1 milhão, depois aparece na minha conta. Mas, enfim, não aparece. Mas, enfim... É exatamente isso, a gente não tem o controle da internet, a gente não sabe onde ele vai chegar. Então, a gente tem que cada vez mais fomentar, e isso realmente é um assunto muito sensível. Muito obrigada, doutora Patrícia, muito obrigada mesmo pelas suas palavras, pela sua palestra. Doutora Patrícia, eu acho que quando a senhora comentou que estava esgotando o tempo, eu já ia mandar um direct, não, pode falar mais meia hora, sem nenhum problema, eu ficaria aqui a noite inteira para ouvi-la. Eu tive o prazer de ouvi-la também no Pinga Fogo, da comissão do IBBFAN Tech aqui de Mato Grosso, com o tema Herança Digital com a doutora Ana Lúcia, as duas compartilhando de entendimentos divergentes, mas com muito brilhantismo. Então, o encerramento, nossa palestra, nosso congresso começou em altíssimo nível, se manteve, se encerrou com suas palavras tão maravilhosas que nos encantam, né? Tem o conhecimento e o dom de transmitir com tanta leveza, é um assunto tão complexo. Então, meus sinceros agradecimentos, muito obrigada pela participação, pela presença, pelo apoio e pela disponibilidade. Estamos também às ordens para outros eventos e para quaisquer outras situações que possam precisar.